castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Tu mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. A carta denominada Carta da Alegria. Carta de prisão do apóstolo Paulo, uma das cartas de prisão, e denominada Carta da Alegria. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Todos acharam? Assim como estamos em reverência e adoração ao nome do Senhor, leiamos o texto. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pai, eu louvo ao teu nome, Senhor, porque tu és grande, Senhor.
E quem somos nós, Senhor, para que qualquer recinto em que nós estejamos seja, Pai, movido ou cheio da Tua glória, Senhor? Quem somos nós, Senhor, para declarar alguma coisa e acontecer, Pai? A Tua palavra nos garante que toda a carne é como a erva, que assim que o sol surge, ela murcha ao sol forte do dia, Senhor. E toda a glória do homem, Senhor, ela se desvanece. Por isso, Senhor, o que nós te pedimos nesta noite é que a Tua palavra, que tem todo o poder e autoridade, ela que faça a diferença nas nossas vidas, Pai. Porque se o Senhor não nos tocar pela Tua palavra, ninguém mais pode fazer, Senhor. Por isso eu peço a Ti no nome de Jesus que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe, Pai, por faltas e erros, e declaro que eu sou o principal dos pecadores, Pai. E que o Senhor reflita a Tua glória por intermédio da minha vida, Senhor. E que a Tua palavra, que é santa, que é poderosa, ela fale aos nossos corações, e isto nós oramos no nome de Jesus. Tira todo impedimento, todo embaraço, e que Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. Que diminua nós, que diminua eu, e o Senhor cresça em nós. Para a glória do Teu nome oramos. Amém. Eu quero tomar emprestado o próprio, como tema, o que Paulo disse lá em Filipenses, nessa mesma carta, capítulo 4, versículo 4, onde Paulo diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Ele vai dizer: e ainda vos digo, alegrai-vos no Senhor. E eu quero tomar emprestado esse mesmo tema da carta do apóstolo Paulo, porque quando nós meditamos, ou pelo menos quando eu meditei nesse texto do capítulo 1, versículo 6, que é o nosso texto base, eu pude perceber os motivos ou as motivações pelo qual o apóstolo disse: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E eu pude perceber na meditação deste versículo, desse texto, que nas entrelinhas da carta do apóstolo Paulo, nós vemos um Deus perfeito de obras perfeitas. Nós podemos ver um Deus que trabalha por um povo que está no seu coração. E o que veio à memória, o que veio ao meu coração é justamente isso. Ao olhar o contexto da carta aos Filipenses, o povo de Filipenses, essa comunidade de Filipenses que Paulo escreve, não veio outra coisa senão um povo que está no coração de Deus. E um povo que está no coração de Deus, Deus trabalha de maneira indescritível, de maneira que não se cansa e não se fadiga em trabalhar por aqueles que estão no seu coração ou por um povo que é objeto do seu amor. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo, no seu contexto, pelo menos existe 4 motivos ou intenções pelos quais o apóstolo Paulo escreve esta carta à comunidade filipenses. A primeira é a gratidão que Paulo tem por essa comunidade cristã. Lá no capítulo 4, versículo 18, Paulo escreve agradecendo as ofertas, como a igreja mantenedora, que sustenta também o ministério do apóstolo Paulo e envia as suas ofertas de amor e gratidão pelo trabalho que o apóstolo Paulo exerceu ali na comunidade. E Paulo escreve com essa grande gratidão a esse povo. Mas também nós podemos ver que sobre este povo, Paulo também escreve para que a fé deste mesmo povo não fosse influenciada pela influência dos judaizantes. Capítulo 3, versículo 2. Paulo escreve para que a fé deles não se esmorecessem e nem tampouco eles fossem pervertidos, ou a doutrina genuína fosse pervertida em seus corações. Mas também, num terceiro motivo, o apóstolo Paulo escreve porque a comunhão dos irmãos estavam sendo afetada
por causa da influência gnóstica em que os irmãos estavam tendo um tipo de desentendimento, supostos irmãos ou supostos crentes, egoístas, sensuais, materialistas, que estavam sendo influenciados pela a doutrina ou segmento gnóstico, como está escrito no capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Mas também numa quarta motivação ou intenção de escrito desta carta, nós podemos ver até no capítulo 1, versículo 12, a tristeza desta comunidade pelo seu pai espiritual, ou aquele que trouxe o evangelho da salvação até o coração dessa comunidade. Aquele que fundou um trabalho ali naquela comunidade. E pensando em tudo isso, nós vemos que todas essas coisas traziam consequências à sua vida espiritual. A vida espiritual da comunidade trazia consequências na prática da comunidade, na prática cristã da comunidade. E da mesma forma, assim como esses irmãos, essa comunidade sofria com essas consequências dessas influências, do mesmo modo, nós também, a nossa vida contemporânea, nós somos influenciados ou sofremos a semelhança dessa comunidade, certas influências dentro ou fora da igreja, que também trazem consequências na nossa vida espiritual, que trazem consequências na nossa prática de vida, de comunidade e vida cristã. E é por isso que, a partir dessas influências que nós vivenciamos, nós também somos convidados à desmotivação de uma vida cristã genuína, de uma vida prática, de uma fé poderosa em Deus. E é por estes e outros motivos que Paulo ele começa a sua carta, no capítulo 1, versículo 6, relembrando para os seus leitores e para ele mesmo, com ação de graça, a forma como Deus trabalha a favor desse povo, a forma como Deus realizou o seu grandioso trabalho no seio dessa comunidade. E é agora no versículo 6 que nós lemos que o apóstolo Paulo, ele faz afirmações e argumentações reais, a fim de testificar em seus corações, aos corações desta comunidade e nas suas mentes, que eles estavam no coração de Deus desde a eternidade. Paulo escreve com todas as convicções e firmeza nesse versículo 6, para que essa comunidade soubesse o grande amor de Deus por este povo. Porque mesmo antes deles ouvirem a palavra, mesmo antes do apóstolo Paulo ter ido evangelizar em Filipos, esse povo já estava no coração de Deus. Esse povo já era objeto do amor de Deus. E Deus não ia medir esforços ou meios para alcançar o objeto do seu amor, o povo do seu amor que estava no seu coração desde a eternidade. E Paulo vai dizendo que eles devem se alegrar sempre no Senhor, porque Deus trabalhou de forma sobrenatural, de forma única na vida deste povo, e ao relembrar o que Deus fez na vida deles, ao relembrar o que Deus estava fazendo na vida deles, ao relembrar como a palavra de poder do Evangelho chegou aos corações e trouxe transformação a essa comunidade, o apóstolo Paulo, ele diz, vocês devem se alegrar, porque Deus está fazendo, Deus começou a fazer uma boa obra, Deus fez obra maravilhosa, e Deus vai continuar fazendo obras maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor.
E é por isso que nesta noite o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração, para que também a semelhança dessa comunidade, onde nós somos também influenciados e desmotivados na nossa vida cristã, na nossa fé, na nossa comunidade, o apóstolo também escreve dizendo que nós devemos nos alegrar, porque nós também somos objetos do amor de Deus, porque nós também estávamos no coração de Deus desde a eternidade, e Deus não mediu esforços ou meios para nos trazer até o reino dos filhos do seu amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e nós somos um povo que está no coração de Deus. E é por esse texto e mesma intenção, eu quero destacar essas afirmações que o apóstolo Paulo faz, que o apóstolo Paulo destacou, para que venha também a semelhança deles, venha ao nosso coração a alegria do Senhor. Para que essa alegria da salvação, ela seja influenciada em nossos corações, e assim como eles que foram cheios da justiça de Cristo Jesus, nós também nessa noite possamos nos alegrar, e alegrar sempre, independente das situações que estejamos vivenciando, nós possamos nos alegrar sempre no Senhor, porque Deus é um Deus que trabalha por nós, por um povo que está no seu coração. E através disso, certamente a consequência será encorajamento, alegria, fé, perspectivas em Deus e principalmente uma alegria renovada no Senhor e na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira afirmação que o apóstolo Paulo afirma ao coração desta comunidade, e também que o Espírito Santo afirma ao nosso coração, no versículo 6, parte A, o apóstolo Paulo vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra. E lendo essa afirmação do apóstolo Paulo, ele traz a certeza para a vida dos seus leitores, a realidade, a lembrança de quem começou a boa obra. Porque Paulo ele vai dizer, certamente, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra. Paulo ele escreve dizendo que ele está certo que foi Deus que começou a boa obra. Não foi um sistema, não foi um segmento religioso, não foi até mesmo o apóstolo Paulo, o implantador daquela igreja, ele que levou a palavra de salvação ali. Paulo não está dizendo que não foi ninguém, não existe, não existiu e não existirá quem houvesse que fez aquela obra, e Paulo categoricamente, para que os irmãos olhassem com alegria o que Deus estava fazendo, o que Deus fez e o que Deus iria fazer aos seus corações, Paulo aponta para aquele, o autor da obra. Paulo diz, tenho por certo isso, que aquele foi Deus. Quando ele diz aquele que começou a boa obra, Paulo está dizendo, quem começou a obra na vida de vocês foi Deus, não foi ninguém. Não foi eu que cheguei ali da minha própria vontade, porque até então a igreja de Filipenses tinha um enorme carinho e um relacionamento profundo com o apóstolo Paulo. De maneira que eles se entristeceram com o aprisionamento do apóstolo Paulo, e Paulo, para alegrar os seus corações, Paulo diz, mesmo que vocês tenham um carinho pela minha pessoa, mesmo que vocês saibam e persistam em saber, em conhecer que eu estive lá, mesmo que vocês lembrem que eu comecei uma obra ali, eu quero que vocês saibam de fato, para que vocês se alegrem, que quem começou a obra aí em vocês, no coração de vocês, na comunidade de vocês, não foi homem nenhum, não foi eu com a minha eloquência até, mas foi Deus, o próprio Deus, que começou uma obra aí em vocês. Aleluia.
E nós vemos que o cristianismo, ele era algo muito novo ali naquele lugar. E Paulo, ele traz, por causa dessas influências do judaísmo, do gnosticismo, que era uma filosofia bem atual da época, o apóstolo Paulo, com receio que eles fossem influenciados e a sua fé fosse desmotivada, e as obras que eles estavam fazendo fossem desmotivadas também a serem realizadas, Paulo, ele traz essa alegria ao coração deles, essa afirmação, dizendo que foi Deus que começou uma boa obra. Porque Paulo, ele, por sua vez, ele quer iluminar os corações e o entendimento dos filipenses, para que eles enxergassem quem começou e está executando esta obra no coração deles, na vida e na comunidade. E que por mais que o apóstolo iniciou esse trabalho, Paulo está dizendo, foi o próprio Deus que começou uma obra aí em vocês. E é interessante que eu sinto o apóstolo Paulo dizer isso nas suas entrelinhas, porque Paulo certamente, no seu primeiro capítulo, dando ações de graça ao Senhor, Paulo sente isso, esse desejo, esse amor de Deus, esse povo que estava no coração de Deus, e é por isso que ele começa dizendo o seu versículo, tendo por certo isso mesmo. A certeza que Paulo tem nessa afirmação, dizendo quem começou a obra foi o próprio Deus, porque vocês são um povo que estava e que está e sempre estará no coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos Atos capítulo 16, verso 6, nós vemos que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele foi impedido de pregar o evangelho em Mísia e Bitínia. A intenção, quando o apóstolo Paulo sai para a viagem missionária, trazendo o testemunho do evangelho, renovando a fé dos irmãos, o intento do apóstolo Paulo era ir para Mísia e Bitínia. Mas o texto vai dizer que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir para essas regiões. Porque o objeto do amor de Deus estava na cidade de Filipenses. Porque o povo que estava no coração de Deus estava lá em Filipenses. Não que o povo de Mídia e Bitínia não estivesse no coração de Deus, mas existia algo de prioridade em Filipenses, na cidade de Filipos, que precisava com urgente ser levado à pessoa do apóstolo Paulo, aquele que iria transmitir o amor de Deus ao coração e testificar àquele povo que eles estavam no coração de Deus e que Deus, o próprio Deus, envia alguém para resgatar aquele povo e dizer, vocês estão no meu coração, eu amo vocês e eu quero que vocês entrem no gozo do meu filho. Então nós vemos que, quando o apóstolo Paulo tem essa intenção de pregar em Mísia e Bitínia, no versículo 9, o texto, Lucas, vai dizer que Paulo ele tem uma visão, porque até então ele intenta também ir para outro lugar. Porque o objetivo do apóstolo Paulo, a princípio, não era ir para a Macedônia e chegar à primeira cidade, que era Filipenses, era Filipos. E Deus dá uma visão de um macedônio pedindo ajuda para que o apóstolo Paulo fosse para lá. Então perceba, irmãos, que Deus queria começar uma obra naquele lugar. E o apóstolo Paulo, sabedor das circunstâncias que estavam no contexto da igreja, do entristecimento dessa comunidade, das influências que estavam sendo acometidas essa comunidade, o apóstolo Paulo escreve para que eles se alegrassem em Deus e percebessem que quem começou a obra ali foi o próprio Deus. E a partir dessa intenção de saber quem começou a obra, porque às vezes, irmãos, nós colocamos a nossa alegria, a nossa força, as nossas motivações em pessoas, em homens, em circunstâncias, em denominações,
E nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizer que quem começou a obra foi o próprio Deus neste lugar, e certamente, da mesma forma, quem começou a obra em nossos corações, quem começou a obra no teu coração, na tua vida, foi o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é a própria pessoa do Espírito Santo, e por que não dizer o próprio Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram acrescentados ao reino de Deus, e da mesma forma, nós que estamos e fazemos parte deste lugar e do reino de Deus, nós também fomos achados pelo Senhor. Porque um dia Deus olhou para mim, Deus olhou para você, e Ele nos amou primeiro, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Estando mortos em delitos e pecado, Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus impulsionou Deus a Ele mesmo realizar uma obra. Não foi nós que um dia estávamos no nosso lar e resolvemos ir para a igreja ou aceitar Jesus como nosso Salvador, não. Mas Deus, o próprio Deus, trabalhou na nossa vida e usou pessoas para nos informar que Deus nos ama. Ele nos amou na sua eternidade, Ele nos ama e nos amará sempre. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: quem pode nos separar do amor de Deus? Aleluia. E Deus, dessa mesma forma, Ele trabalhou, está trabalhando e trabalhará nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Esta igreja, irmãos, ela continua de portas abertas, não porque se faz uma boa liderança, uma média liderança, ou não porque tem pessoas capazes, pessoas sábias, pessoas inteligentes, nada disso. Essas portas estão abertas simplesmente ou gloriosamente porque aprove a Deus nos trazer para este lugar para testificar aos nossos corações, ao teu coração, que nós somos o objeto do amor de Deus. E essas portas permanecerão abertas porque Deus ainda tem pessoas, talvez nesta rua, neste bairro, nessa cidade, nessa comunidade, que estão no coração de Deus e que precisam serem alcançados por pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, que somos nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez as coisas, irmãos, não estejam como você quer, como nós queremos. Talvez até a própria comunidade em que nós estamos inseridos não seja ou esteja como nós queremos. Mas saiba de uma coisa, ela está como está porque este lugar é um objeto do amor de Deus. E a obra de Deus, ela vai se concretizar neste lugar, quer eu queira, quer você queira ou não. Porque o amor de Deus prevalece sobre as nossas vidas. E tudo que Deus, irmãos, intenta fazer, e tudo que Deus faz, é perfeito. Assim como o seu amor aos filipenses foi perfeito, e o trabalho de Deus foi perfeito, também o amor de Deus é perfeito, e a sua obra perfeita nas nossas vidas. Talvez, irmãos, meu caro ouvinte da palavra do Senhor, talvez as coisas na sua casa e vida não estejam como você quer. Mas se a palavra de Deus está na sua vida, mas se a palavra de Deus está lá na sua casa, isto é um sinal de que aquele que começou a boa obra, porque Deus começou uma obra na sua vida, e você está inserido num contexto, e se a palavra de Deus está no seu coração, na sua vida, e se a palavra de Deus está na sua casa, e ela não esteja como você queria que estivesse, mas saiba de uma coisa,
aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, também começou uma obra lá na sua casa. O mesmo Deus que começou uma obra na sua vida, também começou uma obra lá na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele sabia que se os olhos dos filipenses estivessem abertos, iluminados e direcionados ao alvo certo, eles seriam revigorados na fé, na esperança, na confiança, e certamente os resultados viriam sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos estar também e ter os nossos olhos e mentes iluminados pela palavra do Senhor, para que nós possamos entender que quem começou a obra foi Ele, foi Deus que começou a obra nas nossas vidas. Foi Deus que começou a obra na minha vida. Tem momentos que nós pensamos em parar, em desistir, em abrir mão de certas coisas, mas quando nós lembramos que quem começou a boa obra, nós nos alegramos no Senhor, nós nos revigoramos no Senhor e temos alegria suficiente para caminhar quanto tempo e a distância que for necessária. Eu quero compartilhar uma experiência, veio ao coração agora. Os irmãos sabem que comunidade cristã, igreja não é fácil, né? É um povo complicado, nós somos complicados. E eu me lembro que quando nós entramos nessa comunidade, na Igreja Batista, eu me lembro que, acho que uns 6 meses por aí, que de novo convertido, né? Já estávamos a todo vapor na igreja, e eu me lembro que um certo domingo nós saímos da igreja terrivelmente entristecidos. Essa é a palavra certa. Nós saímos muito chateados, entristecidos, porque eu e a minha esposa, nós somos muito magoados, né? Por uma determinada situação. E certamente isso aconteceu, acontece e vai acontecer. E caminhando para casa, nós subimos aqui o escadão e quando chegamos lá em cima, eu e minha esposa calados, né? Ninguém falava nada, só pensando no fato que aconteceu. E eu não vou te falar o fato que aconteceu, porque isso são águas passadas, né? E nós calados e subíamos andando, e a lágrima só rolando. Porque quando nós entramos, né, na vida cristã, ingressamos na vida cristã, nós achávamos que todo mundo podia fazer o que quisesse no sentido de obra, não tinha impedimento. De fato é. E ali começamos a passar por algumas situações e de repente, a minha esposa olhou para mim e falou assim, eu tenho dúvida de permanecer nesse ministério. E eu calado. E nós subimos, e ela chorando, eu meio apreensivo, e ela disse, eu tenho dúvida de se continuo ou não, se quero continuar ou não devido a essas circunstâncias. E a gente caminhando, e eu calado, e de repente veio uma voz, sabe, quando você sente a presença de Deus? Veio uma voz e disse assim ao meu coração e à minha mente, você está lá por quem? Quem te trouxe àquele lugar? E na mesma hora veio uma alegria tão grande no meu coração, e eu olhei para minha esposa e disse assim, a mesma coisa, eu falei assim, quem nos trouxe a este lugar? Quem nos colocou neste lugar? Foi Deus. Foi Deus que nos chamou. Por isso, nós não vamos sair, nós não vamos desistir, nós não vamos esmorecer, porque foi Deus que nos trouxe a este lugar.
E se Deus nos trouxe para este lugar, é porque Ele tem uma obra na minha vida, na tua vida. Ele tem uma obra neste ministério com as nossas vidas. E para a glória e louvor do Senhor, nós temos dado fruto para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, que o diabo, ele vai sempre querer nos tirar do caminho do Senhor, tirar os objetivos de Deus na nossa vida, mas o Senhor, Ele sempre vem ao nosso coração e vai dizer que é Ele, foi Deus que começou uma boa obra, e talvez, amado irmão, amada igreja, talvez você esteja passando por alguma circunstância que até mesmo soprou algo nos teus ouvidos, dizendo, você não precisa estar neste lugar, você pode estar em outros lugares, mas eu quero dizer uma coisa para você, foi Deus que te colocou neste lugar, foi Deus que começou uma obra na tua vida, e se Ele começou uma obra na tua vida, não existe demônio, não existe império das trevas, nem portas do inferno, que vai impedir o agir e o trabalhar de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe a este lugar, porque Ele tem uma grande obra nas nossas vidas, e em pessoas que ainda precisam ser alcançados, porque estão no coração de Deus, e você é um instrumento do amor de Deus para essas pessoas. E pensando, né, em todas essas consequências que os filipenses estavam, Paulo aponta para essa firmeza dizendo, eu tendo por certo isto mesmo, que aquele, foi ele que começou a boa obra. Aleluia. Uma segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz, ainda no versículo 6, parte B, Paulo diz que aquele que começou a boa obra, aquele que começou, ele trabalhou uma boa obra. Porque ele começa dizendo, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Paulo usa dois termos muito importantes aqui, ergon agaton, que significa ação ou trabalho benéfico. Paulo está dizendo que a obra que foi começada por Deus não foi qualquer obra, porque não foi qualquer pessoa que iniciou essa obra. Mas essa obra foi iniciada por aquele que era, que é e será eternamente. E essa obra que ele começou é uma obra boa, é uma obra maravilhosa, é uma obra que vai trazer e resultar numa ação de benefício, porque aquele que começou a boa obra está trabalhando de modo benéfico e que vai trazer benefícios para a vida daqueles ao qual ele começou a boa obra. Paulo, ele faz a afirmação da espécie e qualidade da obra que Deus começou a fazer ali naquele povo. Ou seja, tanto quem começou, quanto a obra em si produzirá benefícios e transformações neles e por eles. Porque Paulo está dizendo que a boa obra é uma obra que traz benéfico, é uma obra benéfica, que traz benefícios na própria vida da comunidade, mas também vai trazer benefícios por intermédio desta mesma comunidade. Tanto é que o apóstolo Paulo estava sendo sustentado ou sendo enviado ofertas para o ministério do apóstolo Paulo. E não só isso, mas a intensidade das obras, do amor, né, do trabalho dos irmãos dessa comunidade. Porque a obra que foi realizada lá por Deus é uma obra que trouxe benefícios. Ou seja, porque é um trabalho, a boa obra de Deus que traz benefícios, porque Deus faz uma obra que é de dentro para fora. Por isso que não tem como errar. Deus, quando trabalha, Ele trabalha de dentro para fora. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus, aquele, fez uma boa obra em vocês, porque trouxe benefícios para a vida de vocês.
A obra que Deus começou neles e em nós é uma obra que nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a boa obra que Deus fez. Porque se essa obra traz benefícios de transformação e nos leva a ser transformadores também, é porque essa boa obra é o caráter de Cristo implantado em nós. A salvação, ela não se resume, eu estou literalmente careca de dizer isso, que a salvação não se resume apenas à ida para o céu. Deus nos chamou para ir para o céu. A salvação não é uma chamada para ir para o céu. A salvação, ou sermos chamados para sermos crentes. Ah, agora eu sou crente. Não, não é isso. Mas a intenção também da salvação, além dessas coisas que eu falei, é nos tornar a semelhança e imagem. Porque este era o objetivo anterior de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus o cria, Deus sopra nas suas narinas, e o homem passa a ser uma alma vivente, e ele é criado à semelhança e imagem de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que agora nós estamos sendo recriados. Deus soprou novamente em nossas vidas mortas e nos está transformando à semelhança de Cristo, e é por isso que isso é uma boa obra em nossas vidas. É por isso que aquele que começou uma obra é uma obra boa de transformação, e nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 ou 2, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20 que agora já não vivo eu, ele não vive mais porque ele foi recriado em Cristo Jesus. Agora quem vive é Cristo nele. E ele vai dizer: e o viver que vivo agora na carne, não vivo para os meus deleites, não vivo mais para mim, mas vivo para a glória do Filho de Deus. Porque Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, na minha vida, e enquanto nós não estivermos mais parecidos com Cristo a cada dia, Deus não vai parar de trabalhar na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos 8:29, Paulo diz que quando Deus nos conheceu, Deus também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. Essa grande comunidade cristã, à semelhança do Filho de Deus. Observe que Paulo, no capítulo 1, versículo 11, desse mesmo capítulo de Filipenses, Paulo, ele ora para que os irmãos fossem cheios, de frutos de justiça de Cristo. Ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios do fruto de justiça de Cristo. E somente fazendo parte da natureza de Cristo é que nós podemos alcançar essas virtudes e sermos também cheios de frutos de justiça de Cristo. Somente aquele que foi alcançado pelo Senhor pode também alcançar essas virtudes. Aí você percebe que Paulo faz essa afirmação porque Paulo diz que tem que haver nos filipenses, assim como deve haver em mim, como ele diz no capítulo 2, versículo 5, que a mesma essência em Cristo, no sentido de a mesma essência sentimental, a mesma disposição em Cristo, deve também haver nos irmãos, porque até então estava tendo um quebrar na comunhão, um orgulho, uma vida sensual, uma vida libertina, e Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 5, que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que esta obra que Deus começou a fazer é uma obra de transformação, porque nós temos que ser transformados, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações devem estar
em conformidade com a mesma essência dos sentimentos de Cristo, e ele vai dizer: a obra que Deus começou na vida de vocês é uma obra de transformação que vai também transformar outras pessoas. E a resposta que os filipenses deram ao Evangelho foi tão firme, tão poderosa, que Deus estava levantando uma comunidade, uma igreja transformada e uma igreja transformadora. Porque à medida que eles ofertava para o apóstolo Paulo, sustentava também a vida do apóstolo Paulo, orava pela vida do apóstolo Paulo, eles também estavam sendo agentes de transformação, porque eles estavam intercedendo pela vida do apóstolo Paulo. A ponto de esta comunidade filipense se tornar uma igreja abençoadora e mantenedora. Em recursos financeiros, em recursos de amor e na oração. E Deus quer fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Porque Ele começou uma obra na minha vida e na sua vida. A obra que Deus começou em nossas vidas, ela possui o mesmo caráter. E a sua chamada hoje para nós, a semelhança dos filipenses, é nós respondermos ao Evangelho com firmeza. Para que essa boa obra de Deus seja manifestada em nós e por nós. É uma igreja, porque Deus quer que nós também sejamos uma igreja transformada. Eu não quero ser lembrado nesta comunidade aqui do Parque Vitória apenas como alguém que fazia alguma coisa ou que ou era um líder ou era um pastor. Não. Eu quero ser reconhecido, conhecido na minha comunidade como alguém ou um agente também de transformação. Um agente que possui características transformadoras, uma pessoa que de fato é um pequeno Cristo no meio dessa sociedade corrupta. Porque certamente Deus vai nos abençoar, vai nos tornar agentes para a sua glória e nos abençoar como a sua palavra declara. É por isso que quando nós lemos Isaías 64, versículo 4, Isaías vai dizer: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque esse povo estava no coração de Deus e Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Assim como Deus está fazendo uma obra maravilhosa, uma boa obra na minha vida e na tua vida. A cada dia, irmãos, a cada dia jovem, a cada dia adolescente, a cada dia senhor, senhora, você de fato tem que ser um pequeno Cristo. A cada dia, a cada lugar, a cada circunstância, o que deve exalar, refletir na sua vida é ser um pequeno Cristo. E terceira e última afirmação que o apóstolo Paulo traz à igreja de Filipenses. Capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, na parte C do versículo. Paulo diz que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, Paulo está afirmando um trabalho constante, progressivo, mas também um trabalho eficaz. Porque tudo que Deus faz é bom. Quando nós lemos lá Gênesis capítulo 1, alguns versículos no finalzinho vai dizer: e viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito, porque Ele é bom e perfeito. E o termo usado, epitelesei, significa que aperfeiçoará. Ela traz, seguida da ideia, né, até o dia de Cristo Jesus, porque Paulo diz, vocês vão ser aperfeiçoados, e esse aperfeiçoamento será até o dia de Cristo Jesus.
Então, Paulo usa esse termo aperfeiçoamento, seguido do ato temporal até o dia de Cristo. Paulo traz a afirmação para a igreja que foi Deus que começou uma obra boa e esta obra trará resultados porque ela é boa, mas também será aperfeiçoada. O Deus que começou uma obra, e essa obra é boa, Ele vai continuar trabalhando e aperfeiçoando essa obra, e ela leva um tempo até o dia de Cristo Jesus. Observe que, por isso mesmo, quando ele começa a dizer, ele vai dizer, tenho por certo isto mesmo. Eu tenho certeza absoluta. E Paulo escreve, porque ele tem essas garantias, essas firmezas, porque quando ele chega lá na cidade de Filipos, ele vai pregar na beira do rio, e o texto vai dizer lá que, quando Paulo começa a pregar, Deus abre o coração de Lídia para que ela ouvisse o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava dizendo, a ponto daquela mulher se interessar, convidar o apóstolo Paulo para a sua casa, e o texto vai dizer que toda a sua casa é salva e batizada pelo poder da palavra de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho por certo mesmo, isto mesmo, que foi Deus que começou uma boa obra, e esse mesmo Deus que começou esta obra maravilhosa de transformação, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai trabalhar nas nossas vidas até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então perceba que o coração de Lídia foi aberto, Paulo está dizendo à igreja que Deus vai aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo Jesus, porque ele vê o agir de Deus, né? E quando Paulo diz que Deus vai aperfeiçoar esta obra até o dia de Jesus, eu entendo, em primeiro lugar, que aperfeiçoamento significa melhorar aquilo que já está bom. Deus nos salva, mas nós precisamos ser melhorados. Porque a salvação, ela é instantânea, mas existe o modo progressivo que é a santificação, ela é uma santidade progressiva, que vai nos melhorando a cada dia, como diz o autor Salomão lá em Provérbios. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. E quando Deus nos salvou, Paulo está dizendo que esse aperfeiçoamento é melhorar aquilo que está bom para um resultado esperado, perfeito e eficaz, porque quem está trabalhando é o próprio Deus, e Deus não faz nada pela metade. Deus não começa uma coisa e desiste igual eu e você. Ele começa, ele trabalha porque ele é o grande oleiro das nossas vidas. E enquanto nós, como vasos de Deus, não estiver do jeito que Deus quer, e Paulo vai dizer que esse trabalho é até o dia de Cristo Jesus, ele vai melhorar a tua vida, ele vai melhorar a minha vida. E enquanto nós não estivermos parecidos com Cristo, ele vai melhorar a nossa vida. Aleluia. Mas eu entendo também que aperfeiçoamento significa mexer, trocar, adicionar elementos no produto ou na matéria-prima. Enquanto Deus não vê em nós o caráter de Cristo, enquanto Deus não vê Cristo refletido nas nossas vidas, Ele vai mexer na minha vida e na tua vida, Ele vai remover coisas da nossa vida, Ele vai adicionar coisas na nossa vida, para que a sua obra seja perfeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus estiver mexendo, adicionando ou tirando o produto, a matéria-prima, é claro que isso vai doer nas nossas vidas, isso vai mexer com as nossas estruturas, isso vai mexer com as nossas bases, isso vai nos tirar da zona de conforto, mas nós devemos nos alegrar sempre, porque Deus está trabalhando na nossa vida.
Aleluia. Deus está mexendo no nosso caráter, Deus está mexendo na nossa índole, Deus está mexendo na nossa pessoa interior para que o objetivo dele, a obra dele seja completa, conclusa, mas também que seja eficaz, não só aos olhares de Deus, mas aos olhares daqueles que nos olham. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo está dizendo justamente isso para os filipenses. Eu ouço o apóstolo Paulo dizer: não se incomode com os judaizantes, não se perturbe com a doutrina gnóstica, não se perturbe com os falsos irmãos inseridos na comunidade cristã, não se importem até mesmo com a minha prisão, porque Deus está mexendo na sua obra, na sua casa, Deus está tirando, levantando, abatendo, Deus está adicionando coisas maravilhosas no nosso meio, na nossa alma, que talvez você não saiba agora, mas vai saber depois, e vai dar glória a Deus, e vai se alegrar, dizer: Deus, eu te dou graça, porque isso saiu da minha vida, Deus, eu te louvo, porque isso faz parte agora da minha vida e da minha história. Eu melhorei como pessoa, eu melhorei como cristão. Mas também, aperfeiçoar significa uma ação progressiva e constante. Porque Paulo vai dizer, porque aqui implica tempo. Quando ele diz, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E isso leva tempo, implica tempo. Até o dia de Cristo. Hoje, o Senhor nos reúne aqui nesta casa, neste lugar, para nos garantir, para nos lembrar que Ele começou uma obra nas nossas vidas, que Ele começou uma obra na sua vida, em nós, e que esta obra ainda está em curso de execução. Está doendo? Talvez algumas coisas estejam doendo na sua vida, na minha vida, mas eu quero crer que Deus está trabalhando, porque eu estou no coração de Deus. Porque você está no coração de Deus, porque você é fruto do amor de Deus. E Deus não vai medir esforços, tempo ou recursos para trabalhar na minha vida e na tua vida no nome de Jesus. Deus vai fazer, porque é necessário que Ele faça. O processo de aperfeiçoamento pode ser do jeito que nós, esteja sendo do jeito que nós não queremos. Mas Deus está trabalhando, e o importante é esse, que Ele vai continuar trabalhando, e é por isso que nós devemos confiar, crer e descansar nesta noite, porque é o Senhor que começou uma boa obra. Descanse, meu amado, minha amada, nesta noite, porque aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Refletindo atentamente e prestando atenção ali que o pastor Sérgio ministrava, o Espírito Santo me trazia a memória a respeito de como essa grande obra que Ele tem feito, e que esse resultado será benéfico, porque aquele que começou a boa obra, ele espera um bom resultado, um grande resultado. E o resultado é quando nós entrarmos no céu. Vinde benditos, meu Pai, eu vos chamei, eu vos escolhi. Esse é o grande resultado de Deus para as nossas vidas. E ainda pensando atentamente, e o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu disse: Senhor, como nós nos maravilhamos com coisas que o homem faz, tantas construções belas e maravilhosas, os nossos olhos brilham, tanta capacidade de construir, de fazer. Quem o capacitou? Quando nós olhamos para aqueles grandes prédios, quando nós olhamos para a Torre Eiffel e falamos: nossa, que maravilha, deslumbramos aquilo tudo. Só que quando nós olhamos para a boa obra de Deus e olhamos: nossa, foi o Senhor quem fez isso na sua vida, é o Senhor que te mudou, é o Senhor quem transformou. Essa é a grande obra de Deus.
Quando o homem diz, olha, esse daí não tinha jeito, não tinha mais nada o que fazer, e olha para nós e diz, olha o que o Senhor fez na sua vida. Irmãos, isso é gratificante. É isso, irmãos. Nós vislumbramos aquela grande obra, aquele grande projeto que o homem fez com grande capacidade. E quando nós olhamos para o ser humano, que ele foi tirado lá do lamaçal do pecado, e olhamos para ele, olhamos assim e falamos, quem foi que fez isso? O grande construtor foi Deus. É maravilhoso olhar desde quando começou e a quando a obra está pronta e concluída. É o que o pastor Sérgio está ministrando nessa noite. A grande obra de Deus, feita pela mão de Deus. Deus abençoe a vida do pastor Sérgio, cada dia mais, que tem sido instrumento de Deus. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, que diz assim: pois eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido e é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir ou sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o nosso irmão Alex e o nosso irmão Juvenal, que estará aí servindo aos irmãos. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, nós somos agradecidos a Ti, Deus. Tanto é, ó Deus, que o Senhor ainda está continuando a boa obra em uma forma progressiva, que estamos aqui hoje, que estamos diante da Tua mesa, diante do Senhor, porque esta obra ainda tem uma continuidade e que ainda não acabou. Senhor, trabalha nesta noite de forma que o Senhor quer e não da maneira que nós queremos. E peço que o Senhor nesta noite, ó Deus, venha abençoar esse cálice, esse pão que simboliza o corpo do Senhor, de maneira, ó Deus, que sejamos transformados, renovados, fortalecidos, arraigados na videira verdadeira, que é o Senhor. Abençoa, Deus, em o nome de Jesus, para a glória e o louvor do Teu nome. Assim oramos, crendo e esperando no Senhor. Amém. Tomai e comei disso, Senhor Jesus. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Digno o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta. Todos pegaram? Todos pegaram? Lembrando que somente aqueles que são batizados, amém, irmãos, que estão em comunhão com o Senhor, podem participar. Amém? Podem comer com ações de graça. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. É uma nova aliança que o Senhor fez conosco. Esta aliança não pode ser quebrada jamais.
Da parte de Deus jamais se quebrará. Mas muitas vezes eu e você, nós rompemos o pacto com Deus. Mas que nesta noite eu e você possamos meditar no que foi falado e dizer para o Senhor: Senhor, não pare esta grande obra. Continue, Senhor. Continue, Senhor. Continue, porque muitas vezes nós fracassamos por algum motivo ou por alguma coisa, falhamos. Mas o Senhor, para o Senhor não falta recurso, para o Senhor não falta fé, não falta esperança, não falta alegria, não falta motivação. Para o Senhor não falta nada disso, porque para o nosso Deus tudo é possível a Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluias. E quantas vezes eu e você falhamos e fracassamos por falta de alguma coisa. Mas o Senhor, nosso Deus, para Ele não falta nada. E no seu coração está: continuarei a boa obra. Aleluias. Vamos orar. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, esse cálice que simboliza o sangue. O sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. O sangue puro carmesim. Sangue capaz de nos purificar. O sangue capaz de nos libertar. O sangue capaz de nos tirar do lamaçal do pecado e trazer para o Filho do reino do seu amor. O sangue que foi capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados. O sangue do Senhor. Que possamos, ó Deus, refletir nisso. Porque houve uma morte para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Houve uma dor para que estivéssemos aqui nesta noite. Houve sofrimento para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Deus, que possamos refletir nisso, Senhor. Fazer menção, ó Deus, de tudo que o Senhor fez por nós. E nos alegrarmos, ó Senhor, nesta noite, como foi dito. Alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Aleluias. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço, Pai, por todos que aqui estão nesta noite. Eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu Filho, que morreu por nós, pecadores. Abençoa, Senhor, esse cálice, e que sejamos limpos, renovados, transformados, encorajados nesta noite, a continuar, a não desistir, a proclamar o verdadeiro Evangelho, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Todos pegaram? Todos pegaram? Com o coração agradecido. Agradeça ao Senhor por grande feito por você, por nós. Todos podem tomar com ações de graça, amém? Santo.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.